Bom, pessoal, esse aqui é um estágio um pouquinho menos interessante, né? Mas, porque assunto de computação é um pouco mais moderno, tá? Eu já fiz alguma certa pré-triagem aqui, simplesmente pelo fato de que existe muita coisa, e a maior parte das coisas está realmente em estado de deterioração muito avançada por causa do ambiente aqui de maresia. Então, realmente, maresia estraga tudo, todo mundo aí dos canais de manutenção, né, o André e outros falam mesmo que maresia é danada para destruir as coisas, né? Então não tem muito jeito. Então eu na realidade fiz aqui uma uma pré-seleção. Pré-seleção na realidade não, mas basicamente eu já abri algumas coisas só para tentar identificar as coisas que são mais interessantes, porque tem muitas coisas deterioradas mesmo, cabos e outras coisas. Então, basicamente vão, por exemplo, detalhes interessantes. Placa. Há duas placas bastante interessantes que inicialmente eu vi pelo fato delas terem terminais HDMI, VGA. Eu falei, bom, são placas de vídeo PCI, que esse aqui é o padrão PCI. Eu falei, bom, elas vão ter, ainda existe uma certa procura, né? Principalmente o pessoal da computação antiga e tal, eles estão realmente à busca de placas de PCI, placas de vídeo PCI. O detalhe é o seguinte, o chipset era meio estranho, a outra placa aqui com vários chipsets da Conexant, essa aqui com os 4 chipsets da Conexant, essa aqui com basicamente um chipset muito estranho e memórias a todo lado. Memórias não, na realidade nem sei se são os Xilinx, não, parece ser memórias mesmo, memórias tanto de um lado quanto de outro. Então, aí eu tentei fazer uma pesquisa, não tem muita informação mesmo dessas placas, tá? Mas eu tentei fazer uma pesquisa pelos números aqui, eu ponho aí o que eu encontrei na internet, tem um número e outro aqui. Essas placas na realidade são placas de sistemas de segurança, tá? Então, isso aqui na realidade não tem uma usabilidade mais limitada, principalmente pelo fato de que elas estão com uma certa deterioração, não sei se vai dar para ver aqui, elas estão com uma certa deterioraçãozinha aqui, mas elas estão, no geral, elas estão em excelente estado. Principalmente essa daqui, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ela está ligeiramente brilhante, porque ela tem uma camada uma capa de conformal coating, tá? Justamente para proteger um pouco da oxidação. Desse lado aqui tá até que está bem razoável, inclusive o conector PCI está bem razoável. O detalhe é que a placa deve ter ficado exposta do outro lado. Esse lado aqui está bem lamentável, está bem sujinho e tal, então não tem jeito, né? E aqui os terminais, inclusive, um pedacinho aqui está bem deteriorado, então eu estou achando que essas placas aqui, é possível que elas já tenham visto dias melhores, lamentavelmente, né? Ainda no quesito de deterioração, esse é um dos detalhes bastante interessantes. São hard drives, tem um conjunto de hard drives aqui, e esse aqui é um dos hard drives antigos do meu pai, de 80 GB. ATA, ITE paralelo, tá? Então é um hard drive bem antigo, mas o que ele fez na época, ele botou um esmalte vermelho, justamente para evitar a corrosão acelerada aqui. Então se for no início, provavelmente no início dos anos em que ele morava aqui, nos anos iniciais, meados talvez dos anos 2000 e tal, que ele estava desesperado porque ele não aguentava mais trocar equipamento. Realmente ele falava que as coisas duravam 2 anos aqui. Então isso aqui provavelmente foi uma medida que ele fez, meio desesperada, justamente para evitar o quê? Para deixar algo aqui no hard drive, creio que mais ou menos contemporâneo, não sei que é um pouco mais não, 160 GB, mas olha a destruição do hard drive, tá? E aqui, apesar de ter um conformal coating, você dá para notar que tem muita deterioração, muita sujeirinha aqui. Então, efetivamente, a maresia realmente destrói absolutamente tudo. Tem aqui um pouco de umas manchinhas aqui no motor, etc, etc. Então, no final das contas, ele estava meio... que eram os anos de chumbo aqui, logo que ele se mudou, tá? E aqui existem outras unidades bastante interessantes aqui, inclusive com aletas não, trilhos, né? Se não me engano, esses trilhos, esse hard drive é de 3 GB, perdão, 3 terabytes. Esse hard drive está danificado, o que eu acho, e ele tem bastante corrosão aqui,
nessa pontinha, não sei se vai dar para ver muito bem, questão da câmera, foco, etc. Mas está bem corroído. Esse hard drive de 3 terabytes, ele se danificou, ele era parte do NAS. Eu comprei esse hard drive para meu pai, junto com mais 3, para fazer um NAS de 4 drives redundantes. E esse aqui miou muito mais rápido do que os outros, então foi uma lástima. E esse daqui é um outro hard drive que eu não sei de onde é que meu pai tirou, mas esses hard drives são bacanas. Por quê? Porque eles são hard drives menores, extremamente rápidos, e com umas aletas aqui justamente para fazer a dissipação de calor, porque esses hard drives rodavam mais rápido, se não me engano, a 10.000 RPMs. Não sei se está especificado aqui. O Velociraptor, exatamente, de 1 terabyte. Velociraptor, mas eles rodavam mais rápidos e dissipavam muito calor. Então, basicamente, essas coisas aqui eram hard drives curiosos, digamos assim. Também, aparentemente, pelas aletas, meu pai deve ter botado em algum momento no servidor NICE aí, qualquer. Bom, dando uma aproximada aqui é uma placa-mãe Z77X da Gigabyte com Ultra Durable, o D é Ultra Durable Socket 1155, tá? Então isso aqui provavelmente é Intel geração 2 ou 3, tá? Então são placas relativamente antigas, tem aqui, vamos ver se tem alguma data aqui na placa-mãe, tá? Já tem aí seus SATA, USB 3, então são placas razoáveis para fazer servidores e outras coisas assim. São placas que são bastante robustas, tá? Elas duram bastante e espero que essa aqui não tenha sofrido a ação do tempo, né? Então tá aqui, basicamente essa caixa é a caixa da placa-mãe, está cheio de coisas, tá? E aí você tem aqui algumas das coisas eu fiz, alguma certa triagem, isso da última vez, nossa, mais de 5 anos. O problema dessas coisas aqui, esses cabos, eles estão completamente... o plástico tá decaindo tremendamente por causa, de novo, da maresia e de outras coisas. Então isso aqui realmente, infelizmente, cabos e coisas assim, a maresia e o tempo destroem. Esses cabos estão todos decaindo, o plástico tá decaindo bastante rápido. Tem algumas coisas ainda interessantes aqui. Uma TI, uma placa TI HD 3850, tá? Essa é a placa aqui. Esta placa de vídeo, bonita, né? Bonita, e ela é PCI Express. Bonita a placa, né? Problema? Ventoinha está travadíssima, tá? Ventoinha está travadíssima. O estado dos conectores está um desastre só. Muita ferrugem, muita porcaria. E a placa em si está bem deteriorada, com bastante acumulação dessa sujeira, dessa coisa toda aqui. Então, infelizmente, eu me lembro vagamente que meu pai encostou essa placa porque ela não estava funcionando. Inclusive tem muita sujeira aqui nos conectores do SLI, etc. Então, essa placa eu lamento, eu infelizmente creio que essa placa já viu dias melhores, foi para vinagre, e aí paciência. Então, tem uma série de coisas que meu pai comprou ao longo dos anos. Câmeras HD, e aqui, naturalmente, a placa-mãe final. Essa placa-mãe, eu não sei como ela está. Eu não a vi, eu não a retirei daqui, mas ela parece... Opa, tá ó. Bom, evidentemente a pilha deve estar miada, mas ao menos está com a proteção do processador. Deixa eu aproximar aqui a bonitona. E eu não estou vendo nada que seja desmerecedor dessa placa, não. Perdão aí que a coisa tá. Se vocês virem, dê um grito aí nos comentários. Probleminha, um pouquinho de oxidação aqui, nada extremamente grave, tá? Boas portas USB 3, SATA, também muito bacanas. Opa, tá caindo tudo ao contrário aqui. Placas de vídeo, né? O conector HDMI normalmente fica com o cabo, então ele não deteriora, tá? Mas eu não estou vendo nada de muito ruim, não. Naturalmente teria que observar de maneira mais acurada. Tem um monte de pasta térmica aqui. Será que o processador está aqui? Não, o processador não está aqui, porque ele está com a proteçãozinha aqui. E essa placa tem um SATA. Tem um mSATA aqui. Essa combinação aqui era muito louca, tá? E essa placa tem ATI Crossfire. Será que ela...
o SLI... Ah, não, acho que ela suportava SLI, mas não era necessariamente uma placa. Eu acho que essa placa meu pai danificou e consertou-a. Mas eu acho que ela pifou depois. Eu não tenho certeza se essa placa funciona. Não tenho mesmo. É uma placa muito bonita, muito bacana e muito capaz. Mas não tenho certeza se essa placa se danificou ao longo dos anos. Então, bom, tá aí. Tá no cantinho aí. O resto, suportes, coisas deterioradas. Curiosamente, né? Como fica essa coisa branca assim, e o plástico, né? O tipo de plástico vai decaindo. Então, o resto aqui não é muito interessante mesmo, tá? Uma série de adaptadores e outras coisas. Tem o M-SATA original. O M-SATA original da Kingston. Pequenininho aqui. Isso aqui eu acho que era 64 GB, não era realmente absolutamente nada espantoso. Era o máximo que a placa suportava. A caixa das memórias totalmente vazia, tá? As memórias devem estar instaladas, se bobear, estão instaladas no computador. Meu pai deve ter trocado as placas, placa-mãe, etc., no computador. Meu pai deixou aqui, naturalmente, isso aqui eu comprei para ele, essa pasta térmica é excepcional, tá? Tem uma série de adaptadores, aí tem uma outra pastinha térmica aqui da Cooler Master também, pequenininha. Então, pasta térmica, tem que ver se ainda tá boa, tá? Mas essas coisinhas aqui, elas não costumam deteriorar. Parece estar bem razoável ainda. Teria que dar uma chacoalhada e tal. Mas enfim, aí, Zalma. Essa pasta térmica eu ainda uso também. TG2, se não me engano. Tal. E essa daqui da Cooler Master eu não conheço. Mas enfim, tá aí. O resto são coisas pequenas. Peças de teclado, capinhas, cobertores. Meu pai guardava absolutamente tudo. Meu pai guardava absolutamente tudo, para o desespero da minha mãe, tá? Conectores da SLI, etc. Lamentavelmente, isso aqui, nada disso aqui tem muita valia hoje em dia. Bom, basicamente isso aqui também não tem muita coisa muito interessante, tá? Só uma olhada rápida, tá? Mas tem uma série de cabos e coisas e tal, que ainda assim, esses cabos ainda estão em condições razoáveis, tá? Adaptadores em Y e tal, né? Molex para SATA, etc. Isso aqui hoje em dia você vê as pencas, né? Esse tipo de cabo, ficou obsoleto, né? Paralelo, ATA, tomada no padrão que já não é usado mais, a tomada já está toda melecada. Então, decaimento não tem jeito, né? Esses adaptadores aqui, no início da era das placas de vídeo poderosas, as fontes de ATX não tinham necessariamente os adaptadores, então era bem confuso. Esse tipo de adaptador às vezes é interessante para o pessoal de computação antiga, tá? Isso daqui é fantástico para a computação antiga, porque tem uma série de adaptadores para teclados IBM PCAT, PS2, etc. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom de ter, tá? Então, esse tipo de coisa vale a pena guardar, porque é uma das coisas que não existem mais. Você não consegue comprar esse tipo de adaptador mais. Quando você acha, é uma fortuna de dinheiro. Isso aqui são coisas de placa-mãe, ou de placa-mãe não, de caixas. São plaquinhas aqui, muitos cabos SATA. Esses cabos eram muito bons, porque eles permitiam um fluxo bom de ar nas caixas, mas tá bem deterioradinho. Esse aqui até que não tá tão grave não, porque esse aqui é silicone, tá? Esse aqui até que não tá tão grave não, mas o cabo em si virou obsoleto, né? Esses cabos aqui todos obsoletos. O meu pai fez ele mesmo os cabos. Isso aqui, esse gênio. Meu pai era um barato. Desfiou o cabo flat e botou ele no arame não, na helicoide de caderno, né? Então tá aqui, bom, parafusos, parafusos a granel, a gente tinha parafusos a beça, nem sei como é que estão os estados dessas coisas, jumpers a granel, esses jumpers a gente acumulava desde os tempos do 286, do XT ou do 286, um monte de parafusos e tal. Isso daqui é uma coisa muito bacana, isso aqui ainda tem uma procura, viu? O problema é que não é mais o The Hard Drive Cooling Kit, uma série de traquitanas aqui, que eu nem sei o que elas têm. Adaptador serial para 25 pinos, de 9 para 25 pinos. Isso aqui não encontra mais. Isso aqui é bacana. Eu sei que tá mal embalado para burro. Memóriazinha sim, de 30 pinos. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante, tá? Esse tipo de coisa aqui também. Conectores, estava precisando. Rapaz, olha. Conector DB25 para soldagem, estava precisando também para fazer umas adaptações, tá?
Isso aqui é coisa de VGA, DVI e tal. Isso aqui tem umas rencas também. Ah, isso aqui é bacana também, tá vendo? Uns breakouts, umas adaptadores de IDC para um breakout, para uma plaquinha. Isso aqui é extremamente importante, principalmente para flops e outras coisas assim. Isso aqui facilita pra caramba para o pessoal de computação antiga. A turma gosta. Ah, que baratinho. Ah, isso aqui, pera lá, que eu vi isso aqui também. São conectores para cabos flat. Conectores para cabos flat. Esse aqui, no caso, é conectores para flop e conectores para IDE ou SCSI, tá? Então, isso aqui vale também. Essas coisas valem ainda ouro, porque essas coisas você não encontra. E quando você encontra, são muito caras. Bom, adaptadores 1000 e tal, etc. Essas coisinhas aqui. Um rabichinho VGA. Rabichinho VGA interessante. Pouca valia hoje em dia, tá? Lamentavelmente. Uma série de pequenos terminaizinhos de fio aqui. Nada muito interessante. Então, basicamente é isso aí. Não vou mais inchar o saco de vocês, não. É isso aí a baguncinha computacional aí. Bom, e agora chegamos só à parte final desse segmento computacional, que é a parte de mídias, tá? Tem a caixa do Palm M505, meu pai usou esse Palm há muito tempo, tá? Mas basicamente, primeira caixa aqui com uma série de disquetes, verbatim de limpeza, por exemplo, disquete de limpeza de 5 quartos, isso aqui é muito importante para pessoal de computação antiga, diversos disquete Nashua, justamente parte dessas caixas aqui, isso aqui é tudo disquetes Nashua que nós tínhamos, aí o HD de 1.2 megabytes, então uma série de disquetes aqui de 5 quartos, então não faço a menor ideia qual é o estado deles, basicamente parecem estar em bom estado, não sei se estão com, mas basicamente você segura aqui no centro e roda, né? E vê se ele está travado e tal, enfim, basicamente é isso. E aqui define o setorzinho, para quem não conhece, a cabeça de leitura lê aqui, nesse segmento, tanto de um lado quanto do outro. Esse aqui define o cilindro, que é basicamente a perscrutação de uma volta, né? De uma volta inteira, 360 graus no disco. E isso aqui é a proteção de contragravação. Você punha uma tabzinha aqui, uma coisinha aqui, aí você interrompia um circuito fotoelétrico e aí o bichinho não gravava, o drive não deixava gravar dados e o disco ficava protegido contra a gravação. Basicamente, disquete, nada muito interessante. Isso aqui é muito bonitinho. A gente teve unidades de fita streamer. São fitas mesmo, fitas de gravação digital. Tá aqui a partezinha da fita exposta, né? E a fitinha aqui, uma gracinha. Essa aqui é 2120, tá? Essa aqui é QIC80. Essa aqui é uma fita de 120 megabytes, não compactada. E algumas, se não me engano, essa aqui é até 250 megabytes compactada, tá? Então a fita aqui era bonitinha de se ver, lento, hiper lento. E essa lateral esse ladinho aqui era metálico. Esse ladinho aqui você via a bichinha rodando. Muito legal. Essas coisinhas são bacanas de se ver. Backup de alguém aqui, não sei nem de quem é. Bom, isso aqui, mais do mesmo. Kit de limpeza para flop de 3,5. Esse tipo de coisa é importante, tá? Então, uma série de disquetes aqui, inclusive disquetes originais, aqui, Sound Blaster, Installation Kit. Algumas pessoas ainda se interessam por isso, tá? A da Tech Easy SCSI 4.0L, entendeu? SCSI Select, coisas assim. Algumas pessoas ainda se interessam por isso. Então eu vou fazer uma sondagem, fazer uma triagem nos disquetes, né? E vou ver se o pessoal ainda gosta. Ainda quer isso aí, principalmente o pessoal de computação antiga lá de Dallas. E essa é uma caixinha, essas caixinhas de tinta, uma série dessas caixinhas da Dyson, ou Dyson, que elas abriam assim, para você ter a aberturinha dos disquetes melhor, né, para você fazer a perscrutação. Esse tempo aqui que a gente tinha, nossa, mais disquete que não sei o que, você não tinha outras alternativas, né? Mas isso aqui basicamente, como o disquete de 5 1/4, o de 3,5 era um pouco mais sofisticado, porque primeiro que ele era rígido, né? O de 5 1/4 é bem flexível, bem plástico. E segundo que a janelinha abre, quando você enfiava o disquete no flop, essa janelinha abria, justamente para evitar que a mídia ficasse exposta, né?
Aí a cabeça fazia o mesmo trabalho da outra. E esse aqui é o tracionador, né? Ele não é um tracionador que vara o disco, ele é um tracionador que fica aqui. E basicamente isso aqui era a célula fotoelétrica da proteção contra a gravação. Esse aqui era a proteção inversa. Se você deixasse baixado, ele interrompia o facho e o disco podia ser gravado. Uma vez que você abria aqui, aí o disco estava protegido contra a gravação. E esse outro buraquinho definia o disco de alta densidade, de 1.44 megabytes. Megabytes, não gigabytes, não terabytes. Aqui, basicamente, só uma cópia do Windows XP, uma série tem o Windows 7 aqui, tem o Windows XP com manuais, etc. Não sei, isso aqui em português não vai ter tanto interesse, tá? E basicamente, este daqui, na realidade, para nós, aqui da família, é a joia da coroa. Por quê? Isso daqui, na realidade, é um pedaço da história do meu pai. Isso daqui é um conjunto de disquetes. Obviamente, tem imposto de renda aqui, mas enfim. O resto aqui é o seguinte. São disquetes com vírus. Esses disquetes têm vírus ativos neles, vírus de computador, tá? Natas, Daniela, Blood, Anti-Azé, Stoned, Michelangelo. Tem discos também com Yoshi, Atenas, tem vários vírus desses. E o meu pai, ele fez um antivírus e um antivírus residente chamado Guardião. O Testavir era o antivírus que ele fez e o Guardião era o programa residente que monitorava qualquer tentativa de gravação em setores do disco, etc. Ele fez esses programas em Assembler, linguagem Assembler em x86, então todos os discos aqui com os programas, códigos fontes, etc. Tá? E isso daqui é a história. Meu pai chegou a registrar esses nomes. Naturalmente, com os anos, ele não tinha capacidade, era ele e ele sozinho, mas ele não tinha capacidade de fazer, de continuar, né, o desenvolvimento, etc. E aí ele registrou os nomes e tal, fez copyright, trademark e tal, mas aí depois, a política de trademark, depois que você não explora o nome por 20 anos, se não me engano, uma coisa assim, aí ela pode liberar de novo. Então existe hoje em dia um outro componente de software guardião para coisas de banco e tal, que eu odeio. Então, para mim é uma praga, um vírus, mas enfim. Então, esse daqui é histórico do meu pai, antivírus, e o programa residente que fazia monitoramento e perscrutação de vírus, dos vírus conhecidos dele na época, né? Ele tinha um conjunto de vírus, se não me engano, ele pegava 20 ou 30 vírus na época e tal. E aí, obviamente, que com o tempo, né, os McAfees da vida, Fprot, tinham vários desses, aí começava a pescar milhares de vírus e tal. Mas ele fez isso e foi bastante bem sucedido para a época, um sucesso bem razoável naquela época. Enfim, basicamente essa é a história. A história é um pouco mais de cápsulas abertas e muito interessante, pelo menos para mim. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas tem sempre muita coisa interessante a se explorar. Eu falo muito, né? Então já vi. Mas se você está no canal há um tempo, você já conhece o meu estilo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse falatório computacional e até a próxima. Aquele abraço.